Muito bom estar aqui na Câmara Municipal, na casa na qual já estive muitas vezes, porque eu fui secretário de Educação na capital, e, claro, por muitas vezes aqui estive, seja em debates, seja em organizações, seja em confrontos, seja em negociações. Portanto, esta é uma casa, seja no plenário ou até mesmo aqui no auditório, que eu aprecio no meu cotidiano. Isso significa, todas as vezes que eu vejo homens e mulheres que se dedicam ao serviço público na cidade de São Paulo, especialmente no Legislativo, isso sempre me agrada. Eu nasci em Londrina, mas eu moro em São Paulo há 45 anos, portanto, sou cidadão aqui há 45 anos e sempre acho, como dizia, adequado o trabalho que fazem, a capacidade que podem ter de proteger, ajudar a cuidar da cidadania. A mim também agrada imensamente a temática escolhida, que é Vida e Carreira, um equilíbrio possível, que, não por coincidência, é o título do livro que eu escrevi com Pedro Mandelli. Pedro Mandelli é um grande professor, hoje vive no Canadá também, é um brasileiro, e nós, o ano passado até, lançamos um livro com o título dessa palestra. Por isso, se você tiver algum interesse em levar à tona algumas das reflexões aqui colocadas, nesse livro, Vida e Carreira, um equilíbrio possível, que é da editora Papiros, é um diálogo entre nós, que registra exatamente essas ideias. Esta palestra ela nasceu de um encontro menos casual, até com o Fernando Arouca, numa situação informal, em que nós estávamos num evento na Bahia e conversamos sobre a possibilidade de um dia organizarmos na agenda aqui esta manhã, meio tarde, porque pegamos um pedaço de cada lado, e nesse tempo eu disse sim. A agenda ela é às vezes complicada, mas você sabe que tempo é uma questão de prioridade. A gente tem sempre que lembrar que tempo é prioridade. Quando você diz que não tem tempo para algo, você está dizendo que aquilo não é prioridade para você. O dia de hoje terá 24 horas, espero, queira você ou não. E você escolhe o que vai fazer. Tem gente que diz assim, não tenho tempo, então você está dizendo que aquilo não é prioridade. Não tenho tempo de dedicar a isso, não tenho tempo, então você está fazendo outras escolhas. Isso vale para a vida e dentro dela para a carreira. Mas eu não tenho tempo. Atenção, já viu infartado que não tem tempo? Quando ele sobrevive a um infarto, antes dele infartar, dizia a ele, olha, faça exercício físico, caminhe todos os dias, faça alguma coisa que te move. Não tenho tempo de fazer isso. Infartou, hoje, 6 da manhã, estava lá. Onde ele arrumou esse tempo? Ele não mudou o calendário, ele mudou a prioridade. É a mesma coisa em relação a filhos, em relação à nossa organização, em relação ao tipo de atividade que temos no cotidiano. Por isso, a tarefa desta reflexão será feita por mim, até nosso tempo aqui dentro, o limite, como sabe, é 13 horas. Eu vou fazer uma fala até o horário das 12h40, ok? 12h40, paro, aí nós temos 15 minutos de conversa entre nós, eventualmente você tem alguma reflexão, alguma ideia que queira trazer ou até alguma pergunta, e os 5 minutos finais nós reservamos ao presidente da casa para que ele faça então o encerramento. Nesse sentido, caminhando eu até 12h40 e iniciar lembrando algo que já está expresso no próprio título desta ideia da reflexão. Vida e carreira, um equilíbrio possível. É um equívoco. Muitas pessoas no cotidiano, elas colocam vida e carreira como instâncias separadas. Isto é, colocam a carreira como uma coisa e a vida como outra coisa. Eu quero lembrar que, a menos que você seja esquizofrênico, coisa que eu acho que não deve acontecer, você não tem duas vidas, uma profissional e uma pessoal. Você não tem uma vida do trabalho e a tua vida. Você tem uma vida, e é só uma, pelo menos aqui, nesse momento, só tem uma vida. Nela há várias dimensões. A tua vida tem várias faces. Há uma face que é profissional, a outra é familiar, a outra é de amizades, a outra é de cidadão, a outra é na religião, a outra é no lazer. Então você tem uma vida com várias faces. Uma dessas faces é aquela que, sem dúvida, ela é prioritária também para nós, por ser a face profissional, à medida em que é ela que nos oferece condições de vida. Isto é, que nos oferece condições materiais de existência. E é muitas vezes a isso que várias pessoas se referem quando dizem, será que dá para eu equilibrar minha vida profissional na pessoal? Alguns, inclusive, acham uma expressão muito curiosa e estranha, assim, minha vida profissional está atrapalhando minha vida pessoal.
Como, repito, se você tivesse duas vidas. O que você e eu temos é uma vida com múltiplas faces e dimensões. E como eu dizia, claro que a que nos ocupa mais tempo é aquela marcada pela profissionalidade, porque é a que nos oferece subsistência, trabalho. Algumas pessoas estão soltas lá, não tem como sentar, nem para cá, sentar aqui, ó. Não adianta você ficar aí, eu vou pegar do mesmo jeito. Né? Uma das coisas que eu aprecio é gente escondida lá na escada. Ó, tem aqui lugar, tem aqui nessa ponta. Lembre-se que eu sou professor, né? E, portanto, uma das minhas atividades é torturar o humano. Olha que coisa boa, se vocês imaginam, né, a ideia de uma vida profissional e uma vida pessoal apartadas, separadas, como eu dizia há pouco, ela é estranha. No entanto, não podemos esquecer algo: a dimensão que recebe a vida profissional. Eu queria fazer uma distinção no ponto de partida. A distinção entre trabalho e emprego. Muita gente confunde trabalho com emprego. Emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Há muitas pessoas que não têm um emprego, mas têm trabalho. E há muitas pessoas que não encontram no emprego o trabalho que queriam ter. Exemplo: há muitas pessoas que têm emprego e não conseguem ter alegria no que fazem. Não é fonte de vida. Emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Aliás, os gregos antigos, há 2.500 anos, utilizavam uma expressão muito interessante para o que nós chamamos de trabalho, que não é emprego, que é poiesis. Poiesis, a tua obra, aquilo que você constrói na tua existência, aquilo que você constrói na tua vida. Você sabe que a palavra trabalho, na origem latina, ela designa um instrumento de tortura. Tripalium, da onde vem a palavra trabalho, era na origem um nome de um instrumento de tortura. Tripalium, em latim, são 3 paus. 3 paus que, cruzados, eram colocados no pescoço de um prisioneiro. Alguns aqui que são caipiras, como eu se lembro, a gente chama isso de canga. Na canga que você coloca no boi, coloca na vaca, no gado, de maneira geral, para que ele não atravesse uma cerca. Portanto, era um instrumento de tortura. E é claro que, embora a palavra em latim para trabalho seja labor, por isso que você fala em laboral, laboratório, embora seja labor, a gíria no cotidiano, igual se diz assim: eu vou para o trampo, né? Eu vou para o malho, eu vou para o tronco, etc, etc. Se dizia, dentro da gíria do mundo latino, eu vou para o tripalho. Mas olha que coisa curiosa, volto ao ponto. A nossa noção ocidental sobre o trabalho, ela é pouco marcada pela noção de fonte de vida, e deveria ser. Por exemplo, você conhece várias pessoas que não têm emprego, mas trabalham. Cuidam de crianças, cuidam da família, são voluntários em atividades. Isso não é emprego. Insisto na ideia. Emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Muita gente não encontra no emprego o trabalho que queriam ter. E ela passa a vida inteira naquele emprego resmungando. Ah, se eu pudesse. Ah, no dia que eu puder eu vou fazer o que eu quero. Ah, um dia eu vou sair disso aqui, para usar uma expressão latina, vou sair disso aqui e vou fazer o que eu gosto. Já pensou? E há outras pessoas que encontram no emprego o trabalho que querem ter. Isto é, fonte de vida. Eu, por exemplo, tenho no meu emprego o trabalho que eu quero ter. Eu sou professor da PUC de São Paulo há 35 anos. Eu sou professor titular da PUC, estou lá há 35 anos, e eu encontro no meu emprego o trabalho que eu queria ter. O que é que caracteriza o emprego? Que você é remunerado por ele, ele é a tua fonte de renda. O que caracteriza o trabalho? Que ele te dá vitalidade. Vitalidade. Você sabe que quando eu olho alguém do SAMU, ou alguém do Corpo de Bombeiros aqui que sai do quartel da Clóvis e vai atender alguém, o que leva um ser humano, em sã consciência, a levantar uma quinta-feira de manhã, dia 9 de fevereiro, às 4 da manhã, para poder estar às 6 horas no quartel do bombeiro, sabendo que ele vai passar o dia inteiro tirando pessoas do meio de ferragens, colocando vísceras para dentro. Vocês vão ficar andando à minha volta, os dois. Por que vocês estão andando para lá e para cá? Não, não, você está louco, eu não sou corintiano. Aliás, trabalho bom é do Adriano. Ganha e não trabalha. Olha que coisa boa.
Se vocês imaginarem que leva alguém a sair de madrugada de casa, sabendo que vai passar o dia, tirando pessoa de ferragens, só encontrando encrenca, indo atrás de acidente, de sangue, de grito, de dor, e para ganhar um salário de 1.700, 1.800 reais. E se você perguntar para ele por que ele faz aquilo, é capaz ele dizer, porque eu gosto. E você diz assim, mas como que você gosta? E se você pudesse ganhar mais? Ele ia dizer que ótimo, é claro que eu gostaria. Mas não é porque eu não ganho mais que eu não faço aquilo que faço e quero fazer do melhor modo. Alguém no SAMU, no bombeiro, a esta hora, num hospital, numa AMA, uma enfermeira que está lá, um auxiliar de enfermagem, ajudando, por exemplo, a tirar as escaras de alguém que está em coma ou que está machucado. Por que ela faz aquilo? Uma professora ou um professor da rede municipal, a esta hora, com as aulas que se iniciaram, né, dando aula, formando pessoas, qual é a finalidade? Se você imagina, isso vale para muita gente também, por exemplo, na tua atividade, na Câmara Municipal. O que leva um ser humano a atuar dentro de um serviço no Legislativo? Alguns encontram apenas uma fonte de renda, outros não, e outras, e eu conheço muitos, encontram aqui uma fonte de vida. Fazem porque acham que esse é o melhor a ser feito durante a própria vida, como uma forma de serviço. Claro, se nós olhamos aqueles ou aquelas que não conseguem encontrar no emprego o trabalho que gostariam de ter, como eu dizia antes, passam o tempo todo resmungando. E são infelizes no trabalho. E conseguem uma coisa muito perigosa, que é estresse. Não confunda cansaço com estresse. Cansaço resulta de um esforço intenso. Estresse resulta de um esforço que você não entende o sentido daquilo. Você não entende por que você está fazendo. Cansaço, repito, é resultado de um esforço intenso. Jogar uma hora de futebol cansa, mas não estressa. Brincar de pique, né, ou brincar de esconde-esconde durante 2 horas cansa, mas não estressa. Dançar a noite inteira cansa, mas não estressa. Transar, se é que você ainda lembra, cansa, mas não estressa. Não se confunda cansaço com estresse. Estresse, repito, resulta de um esforço que você não entende por que você está fazendo. Por exemplo, você está num projeto na Câmara, você está na reorganização, você está na atividade no gabinete de um parlamentar, e às vezes você tem que dar um pique danado, tem que trabalhar 10, 12 dias atrás daquilo, ou se atua como parlamentar, você está na atividade de reeleição ou disputa, né, de cargo de novo, etc. Aquilo te ocupa 17, 18, 19 horas num dia, você chega em casa cansada ou cansado. Você quer sentar, comer e dormir, mas não está estressado, tanto que você levanta animado no dia seguinte. Você cura cansaço com descanso. Estresse é só cura mudando a vida, mudando teus objetivos, mudando aquilo que você está fazendo. Por isso, digo de novo, não se confunda cansaço com estresse. O cansaço, ele é resultante sim de um trabalho intenso. Mas quando você compreende por que está fazendo, preparar um almoço para a família no dia de Natal, dá um cansaço imenso. Vai para lá, vem para cá, sei que tem que organizar, você sabe que vai juntar parente, uma parte dos parentes brigam uns com os outros, juntar família é sinal de, né, abrir uma filial do Butantan em casa, né? E você passa o dia e rega o tender e vai atrás e vai buscar bebida e pega gelo, e as pessoas vão chegar às 10 da noite, tem sempre aquela cunhada que chega atrasada, né? E você, quando vão servir a ceia, que você vai, você está com aquela mesa bonita, aquilo, você está cansada e feliz. Tanto que você preparou aquilo durante 10 dias e se come em meia hora. E acaba. E as pessoas querem dormir, porque beberam muito, comeram muito. Tem importância. Agora, se você não vê sentido naquilo que você está fazendo, você sai da ceia de Natal dizendo, nunca mais eu vou fazer isso de novo. Não quero mais saber de Natal, detesto Natal. Vou viajar, não quero ver ninguém no ano que vem. Não me chamem, darei a vocês o agradável prazer da minha ausência. Por que eu estou dizendo isso? Porque na atividade docente, na atividade do legislativo, na atividade da guarda municipal, na atividade dentro de um hospital, na atividade da estrutura de gestão administrativa do executivo do legislativo municipal, você pode ter ali
Claro, e tem momentos de cansaço. Mas se você começa a ter muitos momentos de estresse, você está perdendo a razão daquilo que faz. Afinal de contas, nós estamos agora no início do ano, e eu gosto de fazer uma coisa todo final de ano. Todo final de ano. E eu até escrevi isso no livro, que eu não trouxe para autografar hoje, chamado Qual é a Tua Obra? Né? Eu faço isso todo ano. Quando chega o final do ano, dia 31 para o dia 1º, eu pego uma folha de papel sulfite, em vez de fazer no computador, ficar mais gostoso na folha, eu pego uma folha de papel sulfite, dobro no meio, ela ficar com risco no meio, e deste lado eu escrevo assim, apesar de, e do outro lado eu escrevo por causa de. Aí eu ponho no alto assim, continuo casado depois de décadas com a Janete, 3 pontinhos. Apesar de às vezes a gente discutir, apesar de vez em quando tem encrenca, apesar, depois eu faço uma lista, por causa de, porque eu amo, porque ela é minha parceira de vida, porque nós temos uma história, um projeto, e aí vai. Continuo dando aula na PUC São Paulo depois de 35 anos, apesar do salário, apesar dos alunos, apesar, né? Continuo dando aula por causa da pesquisa, do projeto histórico, da necessidade de formação. Todas as vezes que você faz uma lista dessa para qualquer coisa, e os teus apesares, eles são mais numerosos do que os teus por causa, tem algum problema. Se você na vida tem mais apesares do que por causa, isto é, se você e eu temos mais senões do que razões, tem alguma coisa estranha. Olha que coisa. Imagine que você atua, por exemplo, nesta casa há 2 anos, 10 anos, 27 anos, 30 anos. Por que faz isso? É só um emprego? Se for só um emprego, cuidado que você pode ficar estressado ou estressado, se é que já não está. Se for mais do que um emprego, isto é, se for fonte de vida, que é o teu modo de se colocar na cidade, no trabalho político, na atuação de cidadania, pode ser que você fique cansado ou cansado, aliás, espero até que fique. Mas você não vai desanimar. Desanimar. Quando que você desanima? A palavra desanimar significa perder a alma, perder a ânima, perder a vitalidade. Você e eu desanimamos quando a gente acha que estou aqui só de passagem, eu vou ver a hora que eu der, arrumo uma coisa melhor e vou embora. Claro, você e eu podemos ter ambição. Não confunda ambição com ganância. Ambiciosa é uma pessoa que quer mais, gananciosa é aquela que quer só para si a qualquer custo. Ambição é uma qualidade, ganância é um vício. Por exemplo, eu, Cortella, quero mais capacidade, mais conhecimento, mais condição de vida, mas eu não quero ser ganancioso, eu não quero só para mim a qualquer custo. Por isso, volto a esse polo. Você pode sim, por exemplo, olhar a tua atividade na Câmara como uma atividade transitória. Isto é, você está aqui ou está no serviço municipal enquanto você se prepara para um outro passo que você quer dar também. Mas enquanto você cá estiver, tem que ser para você fonte de vida. E nesta hora, a coisa mais perigosa que pode acontecer, e é isso que conduz ao estresse, é quando a gente não tem clareza de para onde quer ir. Aliás, é isso que desarmoniza, em grande medida, esse equilíbrio necessário entre vida, no sentido mais amplo, e dentro dela, a vida profissional. Eu gosto muito de um livro, que eu vivo citando, de um grande matemático, professor também, britânico do século XIX, chamado Lewis Carroll. Aqui vocês o conhecem como Lewis Carroll, eu também, mas o nome dele de batismo é Charles Dodgson. Charles Dodgson adotou o apelido Lewis Carroll e aí passou a escrever livros, entre eles Alice no País das Maravilhas, que é um livro que eu li dezenas de vezes. Eu não vi o filme do Tim Burton, que é o mais recente, sobre o tema, mas o livro eu vi muitas vezes. E tem uma personagem no livro que eu acho magnífica, que é um gato, que aparece 2 vezes no livro. 2 vezes. Na primeira vez nada acontece no diálogo entre ele e Alice, mas na segunda que tem algo que eu queria lembrar aqui. A Alice está perdida. Vocês sabem que ela cai no buraco atrás de um coelho que está atrasado e ela se perde. E uma hora ela está andando por dentro dali e ela encontra o gato no alto da árvore. Ela olha para ele e fala assim: o senhor pode me ajudar? O gato falou: claro. Ela falou: para onde vai essa estrada?
ele fez uma pergunta ótima. Ele falou, para onde você quer ir? Olha que pergunta inteligente. Onde você quer ir? Sabe o que ela falou? Eu não sei, eu estou perdida. Ele falou, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso, o primeiro passo para que você e eu consigamos equilibrar a nossa vida e nela a profissão é a gente ter clareza do para onde nós queremos ir. Por que é que eu estou na Câmara Municipal, por exemplo? Digo eu, pergunto se eu cá estivesse. Por quê? Eu estou porque eu quero ter condições de vida econômico-financeiras, mas isso é pouco. Isso não explica uma vida e uma obra. Eu estou porque eu quero ficar aqui 3 anos, aí enquanto isso eu faço faculdade, e depois eu vou fazer concurso, quero ser procurador dentro do município. Não pode. Ou eu mesmo quero me candidatar a um cargo eletivo e participar como vereador. Ou eu quero sair do serviço público e montar um escritório de advocacia na área, né, trabalhista. Você faz. Desde que você tenha clareza. Agora, tem uma coisa que é séria, você sabe. Enquanto eu cá estiver, eu preciso fazer daquele lugar minha fonte de vida. E isso não é o que depende só de cada indivíduo, de cada pessoa. Isso depende em grande medida do que nós somos capazes de fazer no nosso conjunto. Eu vou contar uma coisa chata para você, agora que você tem ainda 1 hora de desespero antes de 20 para 1. Eu sei que é chato, mas eu tenho que dizer. Nós vamos morrer. Não sei se você sabe disso. Dizer óbvio, Cortella, você não vem numa manhã dessa aqui na Câmara para dizer uma obviedade dessa. Cuidado para não cair numa armadilha. Nós vamos morrer e tem gente que, apesar de saber disso, não toma nenhuma providência. Isto é, ele vive como se ele tivesse a eternidade para ter uma obra, uma vida que não fosse banal, superficial, fútil. Interessante. Inclusive, embora todos os animais sejam mortais, nós somos o único que é, de fato, mortal. E embora todos os animais morram, nós somos o único que, além de morrer, sabe que vai morrer. Por exemplo, teu cachorro está dormindo sossegado agora. Teu gato está lá numa boa. Você, desde que eu falei, já está pensando. Eu vou dizer de novo para você não esquecer. Nós vamos morrer. Atenção, isso não me importa porque a morte é um fato. Não estou preocupado com a morte, eu estou preocupado com a minha vida, enquanto minha morte não vem, para a minha vida não ser banal, pequena, superficial, fútil, inútil, frouxa. Há pessoas que fazem disso. Aliás, tem gente que ele tem uma vida que é morna. Conhece gente morna? Morna no trabalho, morna na câmara, morna no casamento, morna na religião, morna no sexo, morna na vida, morna na amizade. Morna, que não é quente nem fria. Tem gente que acha que isso é equilíbrio, ser quente nem frio. Mas isso é ser morno. Ficar em cima do muro não é equilíbrio. Ficar em cima do muro é ser morno. O equilíbrio que vale na vida, e eu vou voltar a isso mais adiante, é o equilíbrio da bicicleta. Numa bicicleta, você se equilibra em movimento. Aliás, você cai se você parar de pedalar. Aí é que você desaba. Não há equilíbrio no estático. O equilíbrio se dá no movimento. Aliás, o legislativo é isso. O legislativo é equilibrado quando ele tem forças em confronto que se equilibram sem desarmonia. A democracia carrega essa ideia. O que é uma orquestra sinfônica, senão a procura da harmonia na diferença? Você já imaginou numa orquestra um sujeito que toca símbolo, aquele metal, aquele prato, com outro que toca violino, com outro que toca surdo, com outro que toca baixo tuba? Como é que você produz harmonia na diversidade? A harmonia da diversidade se dá quando você consegue equilibrar o modo de ação sem que os instrumentos tenham o seu lugar. Porque música, ela é, acima de tudo, oposição de sons. Se não há oposição, o que há? Monotonia. Monotonia. Uma música com um único instrumento e com um único som, ela é monótona. E a monotonia, ela tira a nossa beleza, a nossa capacidade de suportabilidade. E nesta hora, nós temos de pensar exatamente nessa direção. Por exemplo, insisto na ideia, o legislativo é um lugar onde a gente tem que consertar, com C, consertar as diversidades. Diversidades de percepção, de postura, inclusive porque o serviço público
pela sua marca de lidar com a diversidade, precisa ter essa natureza. E nesta hora, vale de novo esta noção. O equilíbrio se dá em movimento. Se ele não se der no movimento, ele não é equilíbrio, ele é estática. E há pessoas que são mornas. Conhece gente morna? Nós estamos agora no mês de fevereiro, não sei se sabem, mas até o século I a.C., fevereiro era o último mês do ano. No Ocidente, o primeiro dia do ano era 1º de março. Foi Júlio César que no ano 54 a.C. alterou o nosso calendário. Mas até o ano 54 a.C., o nosso calendário começava em 1º de março. Não só é assim, como essa é a razão pela qual o mês de dezembro era o mês 10. Certo? Ou o mês de setembro era o mês 7. Porque ele já foi o mês 7. Se a tua filha te pergunta, mãe, por que o mês de novembro é o mês 11? Por que o mês de outubro é o mês 10? É porque ele já foi. Desde o ano 54 a.C. que houve uma alteração no Ocidente e o primeiro dia do ano passou a ser 1º de janeiro. Fevereiro já foi o último mês do ano, razão pela qual ele é o mês mais curto, em que se acertava o calendário anual. Com a mudança de janeiro e fevereiro, como os 2 primeiros meses do ano, nós tivemos uma encrenca. A gente tem um mês com 31 dias, que é janeiro, um quebrado, tem 28 ou 29 como é esse ano, depois outro com 31. É porque não era assim, passou a ser desde o ano 54 a.C. O único país do mundo, em que o ano ainda continua começando em março é no Brasil. Nós somos um país clássico. Nada começa, a aula começa, mas não começa. A legislatura começa, mas não começa. O trabalho começa, mas não começa. Agora passou o carnaval, aí nós já estamos prontos para começar o ano. Nós somos um país clássico ainda, em relação a essa questão. E olha que curioso, eu me lembrei disso porque fevereiro era o último mês do ano, portanto ele era o mês do fim. Razão provável até do nome do mês fevereiro, porque februa, de onde viria fevereiro, significa purificar, queimar. Da onde vem febre, por exemplo, aquilo que purificava, porque quando o ano terminava era preciso purificar os espíritos para o que viria. E eu me lembro, ao falar de fim e começo, de um livro dos cristãos que eu acho muito interessante. Se você tem uma Bíblia cristã, dê uma olhada um dia. Os cristãos têm no seu Novo Testamento 27 livros. E o último deles é o livro do Apocalipse, fala do fim. E lá, se você tiver uma Bíblia cristã, dê uma olhada. Lá tem no capítulo 3, versículo 15 e 16, capítulo 3, versículo 15 e 16, uma frase terrível, e ela é terrível porque ela é verdadeira. A frase diz: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Conhece gente morna, que não é quente nem fria, não cheira nem fede, ou como a gente diz no Paraná, não traga nem desocupa a moita. Morna no trabalho, morna na amizade, morna no emprego, morna na família, morna na cidade, morna na comunidade, morna na religião. Morna até na hora de cumprimentar, com licença. Gente que você vai dar a mão, dá só a pontinha do dedo, viu? Aquela coisa horrorosa, que tem aquela minhoca desmilinguida. Ou na hora de abraçar, você dá aquele abraço, sabe? A gente que economiza afeto e que cai numa armadilha inacreditável. Acho que afeto é uma coisa que você vai ter se você guardar. E afeto é uma coisa que se você guardar, você perde. E ela guarda afeto, achando que vai ter. Na hora de abraçar, abraça meio de lado, é morna no casamento. E aí, como é que tá o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna no emprego. Como é que tá lá na cama? Vamos levando, né? Falta pouco, então peguei já minhas sextas partes, férias vencidas, logo eu tô livre. Morna no trabalho, morna na cidade. Interessante? Vocês sabem que há 2.500 anos, os gregos, eles que são a fonte da nossa sociedade, os gregos tinham uma palavra, que eu gosto demais, uma palavra para caracterizar a pessoa que ficava olhando só para o próprio umbigo. Gente que fica só dentro de si, gente limitada mentalmente, uma pessoa que acredita que na prática a regra na vida é cada um por si, Deus por todos.
A palavra em grego para isso é idiotes. Idiotes, da onde vem a palavra idiota. Idiotes. Você sabe que esse prefixo id, em grego, significa próprio, identidade, idiopatia, idiosincrasia. Id é próprio. Então, idiota é o nome que se dá a alguém que é tonto. Idiota é aquele que cuidava só da própria vida e que ficava olhando para o próprio umbigo. Os gregos davam um outro nome a quem participava da vida da comunidade, aquele que não ficava olhando só para si, aquele que era capaz de ir além de si mesmo, aquele ou aquela que acreditava que a regra na vida decida, logo eu estou livre. Morna no trabalho, morna na cidade. Interessante? Vocês sabem que há 2.500 anos, os gregos, eles que são a fonte da nossa sociedade, os gregos tinham uma palavra, que eu gosto demais, uma palavra para caracterizar a pessoa que ficava olhando só para o próprio umbigo. Gente que fica só dentro de si, gente limitada mentalmente, uma pessoa que acredita que na prática a regra na vida é cada um por si, Deus por todos. A palavra em grego para isso é idiotes. Idiotes, da onde vem a palavra idiota. Idiotes. Você sabe que esse prefixo id, em grego, significa próprio, identidade, idiopatia, idiosincrasia. Id é próprio. Então, idiota é o nome que se dá a alguém que é tonto. Idiota é aquele que cuidava só da própria vida e que ficava olhando para o próprio umbigo. Os gregos davam um outro nome a quem participava da vida da comunidade, aquele que não ficava olhando só para si, aquele que era capaz de ir além de si mesmo, aquele ou aquela que acreditava que a regra na vida, em vez de ser cada um por si, Deus por todos, era um por todos e todos por um. A esses, os gregos chamavam de politico, porque polis é comunidade. Politico é aquele que ajuda a cuidar da comunidade. Aliás, para um grego antigo, a função mais relevante que alguém podia ter na vida era ser político. A frase grega há 2.500 anos era: idiota é aquele que não participa da política. Nós conseguimos inverter isso. E é preciso retomar essa percepção. Outro dia, na Assembleia Legislativa, eu fiz um programa de TV com eles exatamente sobre esse tema. E o Renato Janine Ribeiro, que é um professor da Universidade de São Paulo, ele e eu escrevemos um livro com esse título, chamado Política para não ser idiota. Os gregos antigos achavam que idiota era aquele que não participava da política. Não confunda política com partido. Partido é uma das maneiras de fazer política. Não é a única, não é exclusiva, nem sempre é o melhor. Política você faz o tempo todo. Porque política é aquilo que você faz que interfere na comunidade. Você faz política na tua casa, no local de trabalho, na maneira como você se relaciona com as pessoas, dentro da escola, na tua conduta. Existe um tipo de política que é a que se dá aqui também de maneira direta, que é a partidária. Mas você, mesmo que não seja um político partidariamente falando, é um agente político o tempo todo. Na maneira como se relaciona, no modo como conversa. Por exemplo, uma colega minha da Rede Municipal de Ensino, agora, 10 para as 12, os alunos vão sair para ir para uma merenda, e aí ela diz assim: para sair da sala, formem 2 filas. É ótimo, uma fila tem exatamente a finalidade de organizar. Na sequência, ela diz uma frase que produz interferência política. Ela diz: meninos de um lado, meninas do outro. Nessa hora ela mudou a função da fila. Que a função de uma fila não é separar por gênero, é organizar. Você não vai ao supermercado e tem caixa para homem e caixa para mulher. Você não vai ao banco, tem fila para homem e fila para mulher. Onde tem fila separada por gênero? Escola, penitenciário e hospício. Que são os lugares de criar normatizações. Certo? É política. Ah, mas ela não estava fazendo. Quer ver outro jeito? Trazer para a área escolar uma coisa que é da área militar. Os alunos na sexta de manhã vão cantar o hino nacional no pátio, que é uma coisa muito bonita em algumas escolas, e aí a professora ou a diretora diz: façam, organizem em fila, façam por altura.
Qual é a finalidade, numa escola, de você organizar fila por altura? Ah, mas é que fica tudo arrumadinho. Mas a vida não é arrumadinha assim. Cada um de nós tem altura diferente. O que você cria ao fazer fila por altura é bullying. Um vai ser o baixinho, o outro vai ser o altão. Qual é a finalidade de fazer uma fila por altura? Na área militar tem sentido. Tem porque, historicamente, primeiro, desde há 2000 anos, que quando se fazia combate, por exemplo, com a coluna militar, os menores tinham que ir à frente, porque eles iam com um escudo e uma pequena espada, e os mais altos iam ao fundo com uma lança comprida. E essa lança tinha que passar por cima da cabeça de quem era menor. Na sequência, com a invenção da pólvora, o uso, né, da espingarda, como não havia arma automática, uma arma tinha que ser carregada a cada disparo. Então, ambos carregavam armas. Quem estava lá na frente, na infantaria mais baixo, tinha que ser menor, porque os mais altos, um atirava por baixo, o outro disparava por cima da coluna. Se eles fizessem todos juntos, você ia ferir o que estava na frente. Isso, na área militar, faz sentido. Veio para dentro da escola. Para quê? Você disse, ué, mas é que a fila fica arrumadinha, mas a vida não é arrumadinha. Nesta sala, tem gente dessa altura, dessa. Aí disse, ué, Cortella, então como é que nós vamos fazer na nossa sala de aula? Organize por ordem alfabética. Hoje a fila vai ser de A a Z, amanhã de B até A, depois amanhã de C até B. Isso significa que todos terão a ocasião de estar à frente, no meio e atrás dentro do ano. Ah, mas Cortella, se eu olhar vai ficar assim, mas a vida é assim. Depois a gente fala em respeito à diversidade. E tenta uniformizar o que não tem que ser uniformizado. Eu dei 2 exemplos da escola, mas vale para outros lugares. A maneira como, por exemplo, você e eu recebemos um cidadão aqui na Câmara. O nível de empenho que eu faço é um ato político. Ele não é partidário, mas político ele é. Por isso, cuidado. Gente morna, sabe o que ela é? Em grande medida, ela é idiota. Ela cuida só de si. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu sei que é desagradável, agora é quase meio-dia, mas não queria perder essa ideia. Né? Nós vamos morrer. Diz Cortella, eu sei, não precisa lembrar, preciso, sabe por quê? Porque se bobear, você e eu ficamos com uma vida pequena, banal, fútil, inútil, idiota. E você sabe quando você e eu fazemos isso? Quando a gente faz algo muito perigoso, que é apequenar a nossa vida. Há um grande pensador britânico do século XIX, aliás, foi primeiro-ministro da Rainha Vitória. Esse grande pensador se chama Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli disse um dia uma frase que eu gosto demais. Ele disse, e é verdade, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que a vida curta seja para que a gente consiga apequená-la. E quando que você e eu apequenamos a vida? Quando nós conseguimos que ela se torne banal, superficial, fútil, idiota, morna. Sabe quem é o patrono dos mornos? O Mendes Sá. Lembra-se do Mendes Sá? Um dia uma professora de História do Brasil estava dando aula sobre os governos gerais. Aí ela falou sobre o Tomé de Souza, falou sobre o Duarte da Costa. Quando ela estava falando sobre o Mendes Sá, ela viu um aluno distraído lá no fundo, e para pegá-lo, como a gente faz, virou e falou assim, Paulo, o que fez Mendes Sá? Ele disse, fez o que pôde. Esse é o patrono dos mornos, dos idiotas. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter uma estrutura de gerenciamento mais eficaz na Câmara. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter mais integração entre as várias diretorias e departamentos. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter um serviço mais atuante dentro da cidade. Eu faço o que eu posso. Aliás, no Brasil nós temos isso e é perigoso, que é a síndrome do possível. E isso mediocriza o nosso cotidiano. A síndrome do possível. Você leva o teu carro hoje à tarde no mecânico, você olha, meu carro está com barulho, isso, né? Ele diz, vou fazer o possível. Você vai ao médico aqui no hospital, o servidor municipal diz, doutor, estou com uma dor no pâncreas, ele diz, vou fazer o possível. Você chega, pede algo para um servidor na Câmara, olha, está precisando disso, eu vou fazer o possível. Você desanima. Imagina que você está aqui agora, são ainda 12 horas, ainda vou falar por mais 40 minutos, você começa a se irritar, você está com fome, né? Você está querendo fazer alguma coisa que seja útil. A Yara não disse de propósito que eu sou da área de filosofia, eu sou filósofo,
De maneira geral, as pessoas acham que filósofo é alguém que não trabalha. Né? Você nunca ouviu falar de greve de filósofo, ou de sindicato de filósofo, nunca ouviu um movimento de filósofo na Câmara Municipal. Além de filósofo, eu tenho uma outra atividade que não é considerada trabalho, eu sou professor. Né? Quem dá aula aqui já ouviu a pergunta muitas vezes: professor, o senhor não trabalha, só dá aula. E aí você está com fome e começa a se irritar. Quer fazer alguma coisa séria, daqui a pouco tua perna direita começa a tremer. Você começa com uma irritação, uma dor no baixo ventre, uma cólica que vai para lá e para cá. Né? Sudorese, um pouco de calafrio, ânsia de vômito. Isso é sinal de apendicite. A gente pega você, leva para o hospital. É aferido tua temperatura, vê que você está com apendicite mesmo, tipo, pré-anestesia. Vai levando para o centro cirúrgico, você vai vendo passar aquele teto branco deitado na maca. Você gruda na mão do médico e diz assim: doutor, vai dar certo? Ele diz: vou fazer o possível. Você quase fica ali mesmo. Nessa aula nós temos de aprender uma coisa com os norte-americanos. Não é tudo com eles que a gente aprende, não é tudo deles que a gente rejeita. Quando você pede uma coisa para o norte-americano, ele diz: I will do my best. Não é diferença de idioma, é diferença de atitude. É absolutamente diverso fazer o possível e fazer o melhor. Por isso pergunto eu para você agora: você, na tua atividade na Câmara Municipal, no Serviço Público Municipal, faz o melhor ou o possível? Cuidado. Não é para você responder, pense um pouco, faz o melhor ou o possível. Atenção, não é o melhor do mundo, é o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Digo de novo, não é o melhor do mundo, é o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você e eu não fizermos o nosso melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente luta para ter condições melhores para fazer melhor ainda, a gente se torna medíocre. E uma vida medíocre é morna, superficial, banal. A coisa mais perigosa que há numa vida que é mortal, finita, é a mediocridade. Uma pessoa medíocre não é aquela que é tonta. O medíocre é aquele, olha a expressão que eu vou usar, o medíocre é aquele ou aquela que, podendo fazer o melhor nas condições que tem, enquanto não tem condições melhores, faz apenas o possível. Eu faço o que eu posso. O que é mediocridade? Mediocridade é a ausência de capricho. Capricho. Não sei se fica clara essa expressão, porque se usa em português capricho como sendo uma pessoa cheia de vontade, mas não é disso que eu estou falando. Falando de capricho. Por exemplo, uma mesa arrumada. Ela pode ser caprichosa. Um ambiente de trabalho. Capricho é recusar a mediocridade. Exemplo. Minha mãe, que mora em São Paulo, na Rua Bahia, 83 anos de idade, está ali firme sempre. E eu todo dia falo com ela, ou encontro com ela. E às vezes eu saio da universidade, dou uma passada lá, 5 horas. Mas essa passou muitas vezes lá, tua mulher. Olha que coisa interessante, 5 horas eu passo lá depois da universidade e ela olha para mim e fala: e aquela coisa só de mãe. Fala assim: filho, tudo bem? Tudo? Você não comeu ainda, né? Minha mãe sabe essas coisas. Eu falei: não, comi um negocinho. Não, peraí que eu vou fazer um negócio para você. Em 5 minutos, aparece um prato na minha frente de uma coisa simples e absolutamente boa para mim, que eu gosto, que é um pouco de talharine com um pouco de azeite e sal, mais nada. Eu sou caipira de Londrina, como eu disse, eu sou o que se chama de VIP, é vindo do interior de Paraná. E eu me lembro em Londrina, ou no interior de São Paulo, várias vezes, às vezes eu ia à casa de uma mulher na roça. Você é uma casa na roça, já viu aquelas casas de pau a pique? Madeira, trançada com barro, chão de terra. Chão de terra. Você entrava na casa da mulher, tudo varridinho. Capricho. Ah, mas já é de terra mesmo, por que eu vou varrer? Não. Capricho é você recusar a mediocridade. É fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Ela varria o chão. Capricho. Evitar uma vida que seja morna, pequena, banal. Aí eu pedia para tomar um gole d'água, a mulher corria pegar uma caneca, já viu? Canequinha de alumínio ou de água, está toda amassada, mas areada. Passava areia em volta para ela ficar brilhante. Capricho. Para quê? Para não mediocrizar a vida. Para saber que é preciso fazer o melhor na condição que você tem. Já viu o pobre no interior, na roça, em qualquer lugar,
vai à igreja ao domingo ou ao sábado, ele põe a roupa de ver Deus. Camisa limpa, calça limpa, remendo, mas limpinho. Não é porque ele é pobre que ele vai, põe a roupa para coarar no sol. Tem gente aqui que não sabe o que é coarar roupa, claro. Mas você põe no sol para a roupa coarar, para ela ficar branquinha. Ele vê Deus. A melhor roupa que ele tem, mesmo que tenha remendo. Quantas vezes eu fui à escola municipal, eu que fui secretário também aqui na capital, ia visitar uma escola, às vezes o telhado meio caindo, vazamento de água, aquelas coisas, responsabilidade nossa do poder público, aquela coisa meio assim, mas você entrava, a escola limpinha, arrumada, com flor. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Nesse sentido, vou contar uma coisa chata para você agora, em que você ainda tem um tempo de desespero. Nós vamos morrer. Cortella, eu sei que você está insistindo nisso. Eu não estou falando por causa da morte, que aliás não me importa, dado que, como disse um dia um grande pensador no passado, eu e minha morte, eu não tenho medo dela, dizia ele, porque eu e minha morte nunca vamos nos encontrar. Quando eu existo, ela não existe, quando ela existe, eu não existo, então não tem problema. Mas eu estou preocupado com a vida, minha vida, enquanto ela não vem, para a minha vida não ser banal, superficial, fútil, idiota, morna, pequena, superficial. Por isso, pergunto eu para você agora, em que você ainda tem um tempo de desespero. Está fazendo o teu melhor ou o possível? Mas não dá para fazer o meu melhor, sabe por quê? Por causa da condição que eu tenho. Eu estou perguntando, você está fazendo o teu melhor naquela condição? Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu dou aula numa universidade há 35 anos, que é a PUC São Paulo. Quem lá estudou lá conhece que nós temos de estrutura. Né? Nossas salas de aula, você entra em outras universidades, eu conheço várias, que são muito boas, várias delas, outras não. Mas você tem móveis, etc. Nós temos carteiras. Como é que a gente faz fazer o nosso melhor? Porque nós temos que procurar o melhor na condição que a gente tem. Eu participei de um governo nessa cidade em que a lógica era assim, procurar o melhor na condição que se tinha. Várias vezes nós nos equivocamos. Muitas vezes o que a oposição achava que era tática diversionista era mera incompetência. Né? Mas várias vezes a gente fez coisas boas. Aliás, um dos meus principais adversários quando era secretário era vereador aqui. Né? E vocês sabem que havia a possibilidade de se dar nome às escolas municipais, e até hoje, nós somos amigos, inclusive. Eu encontro com ele vez ou outra, né? E ele lembra uma história que eu fazia quando eu vim à Câmara para discutir com alguns vereadores, principalmente a oposição, né? E eu dizia a ele, vereador, meu sonho é dar o nome do senhor para uma escola municipal. Ele dizia assim, mas professor, não pode dar nome de gente viva. Eu disse, então. Até hoje, para minha alegria, ele não recebeu um nome ainda, né? Porque eu gosto muito dele, nós somos amigos, mas a gente é um adversário. Agora atenção, hein? Preste atenção em quem não pensa como você. Porque quem não concorda contigo te ajuda muito a crescer, te impede a mediocridade. Um adversário fraco te enfraquece, um concorrente burro te emburrece. Preste atenção em quem discorda de você. E quem discorda de você pode estar te ajudando bastante se a discordância for respeitosa, claro. Se há uma coisa perigosa, é gente que não enfrenta a discordância, porque ele fica retido dentro de si e pode se tornar idiota. Olha que coisa interessante. Cuidado com gente que concorda com tudo que você faz ou fala. Gente que concorda com tudo que você faz ou fala, ou não gosta de você, ou não te respeita, ou está se preparando para te derrubar. Gente que gosta de você ou te respeita, discorda de você quando é necessário. Claro que você não pode conviver com alguém que só discorda. Isso é insuportável, mas alguém que só concorda pode te deixar medíocre. Presta atenção em quem discorda de você. Ele pode estar te ajudando a sair do óbvio. E essa é uma coisa séria. Eu sou casado com Janete há décadas, ela faz comigo uma coisa altamente afetiva. Quando ela não concorda comigo, ela discorda. Isso é um sinal de respeito. Ela ajuda a equilibrar minhas várias faces da vida. Por exemplo, eu saí para trabalhar ontem com uma outra gravata, eu falei, tá boa essa roupa? Ela falou, não. Eu falei, mas eu vou assim mesmo.
Aí fui feliz da vida, porque depois de décadas ela continua discordando de mim. Isso é um sinal de afeto. Inclusive porque você nem discorda de gente que não está interessado. Gente para quem você é indiferente e vice-versa, não há nem discordância. A tua pessoa que mais gosta de você te irrita, porque ela discorda de você, porque ela gosta de você, ou te respeita. Tem gente que põe essa área em casamento na hora da bênção das alianças. E ou a pessoa não entende de ópera, ou ela entende de casamento, porque a área fala do menino que vai se matar. Deixa eu ver se eu tenho. E a pessoa chama meu babinocano, meu papaizinho querido, né? Ela diz assim, ou o senhor me dá o anel de noivado, ou eu me mato. Aí ela se mata, e a pessoa põe isso na hora da bênção das alianças. É maravilhoso, mas não pode esquecer disso, quer ver? Ó? Dá para ouvir? Ó meu papaizinho querido. Tenha piedade de mim. Eu aqui na beira da Porta-Rossa, não em Florença. Ou o senhor me dá esse anel de noivado, eu me jogo no rio e me mato. E ela se joga. E a pessoa põe na hora da bênção das alianças. Deve ser premonição. E eu ouvindo ópera, o André ouvindo rap, ele saiu do lugar dele, foi até a sala e falou, pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai. Isso lá é música. Eu falei, André, meu filho, que pena. Você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da indigência mental. Você aos 18 anos de idade fechou a tua cabeça para aquilo que é diferente do que você já conhecia. Você aos 18 anos de idade acha que o único modo de fazer as coisas é como você já fazia. Você aos 18 anos de idade blindou a tua mente para aquilo que é diverso do teu conhecimento. Você aos 18 anos de idade já está ficando refém da pobreza das ideias. O pai está ficando louco. Eu falei, André, eu estou ficando louco, você está ficando velho. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais. E há um desequilíbrio da vida profissional dentro da vida pessoal, quando você envelhece a mente, as ideias, as práticas. Como chama esse palácio? Anchieta. Grande jesuíta, que teve como mais tarde um dos seus grandes pensadores, Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, que nasceu em 1608, que viveu boa parte da vida em Salvador. Padre Antônio Vieira tem um sermão que diz, e é verdade, o peixe apodrece pela cabeça. O peixe apodrece pela cabeça. Já viu um peixe apodrecer? Ele apodrece da cabeça para o restante do corpo. E há pessoas que admitem o apodrecimento da cabeça. E ela acontece quando você envelhece. Envelhecer não é ficar idoso. Envelhecer é, antes de mais nada, supor que ou que já sabe, ou que não precisa mais saber, ou que de nada adiantará, ou eu faço o que eu posso. Eu faço o que eu posso na família, eu faço o que eu posso na comunidade, eu faço o que eu faço na Câmara, eu faço o que eu posso na cidade. O que eu posso fazer? A vida é assim. Vou contar uma coisa para vocês. O vereador não estava antes, como eu dizia, mas nós vamos morrer. Diz Cortella, por favor, para. Não é essa a questão. Insisto em algo, eu não estou preocupado com isso, porque a morte é um fato. O que eu não quero é que a tua vida e a minha sejam pequenas, banais, fúteis, superficiais. Olha que coisa interessante. Quando você pensa em vida profissional dentro da tua vida pessoal, a grande questão é, qual é a tua obra? O que é que você deseja no emprego que tem para que ele tenha marca de trabalho? Isto é, não seja apenas fonte de renda, mas seja essencialmente fonte de vida. Isso é uma coisa importante. Claro que isso não descarta a tua fonte de renda. Mas a grande questão é, como nós somos mortais, e como a gente diz no interior, caixão não tem gaveta, o que você vai deixar quando você se for? E você se vai. O que você vai deixar? O que você vamos deixar que não estrague, não apodreça e não seja objeto de disputa odiosa? Porque muita gente tem gente que deixa coisas que geram fratricídio. O que você vamos deixar? Tem gente que empina o nariz e acha que o único modo de ser humano é como ele já é. Aliás, a esses os chineses ajudam muito com um ditado. Há um ditado chinês que eu gosto demais que diz: quando a partida de xadrez termina,
o peão e o rei vão para a mesma caixinha. Quando o jogo de xadrez acaba, independentemente do resultado, o peão e o rei são guardados na mesma caixa. Por isso que uma das lições, especialmente quando você e eu queremos ter uma vida em que haja equilíbrio no movimento, é que nós sejamos capazes de 3 grandes virtudes, sobre as quais eu vou falar agora para ir amarrando, como disse, até 20 para as 13, aí eu paro, 15 minutos de conversa, e aí suponho que o presidente venha fazer o fecho nos 5 minutos finais. Olha que interessante. Há um grande pensador britânico do século VIII, chamado Beda, não é Breda, é Beda. Ele é um santo para os anglicanos e para os católicos. Beda, ele tem uma frase que nos ajuda a pensar. Ele diz: há 3 caminhos para o fracasso. Há 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo, há 3 caminhos para o fracasso: você ser medíocre ou eu. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. 3 são as virtudes essenciais para que a gente tenha uma vida com equilíbrio e sucesso. Primeiro deles, ensinar o que sabe, isto é, generosidade mental. Ensinar o que sabe. E quando você ensina o que sabe, você fortalece o grupo. E se o grupo se fortalece, você se fortalece nele. Por isso, generosidade mental é uma virtude especial. Segunda virtude especial, praticar o que ensina, ou seja, coerência ética. Porque uma vida que não tem coerência ética, ela se mediocriza com muita facilidade. E ela se banaliza mais ainda, essa vida, quando não tem coerência ética. Praticar o que ensina é algo especial. É só você imaginar pessoas que falam em ética, mas elas falam da ética como uma coisa externa a elas. Exemplo, a pessoa fala em ética, mas ela compra produto pirata. Que dá emprego na China, que no container junto vem arma e droga, depois ela acha que ela não tem nada a ver com o UPP no Rio de Janeiro. Gente que fala em ética, mas o cara aos 40 anos de idade tem carteira de estudante. Que o genro arrumou para ele poder pagar a minha entrada e produzir evasão fiscal, além de falsidade ideológica. Pessoas que falam em ética, mas ela vem na estrada agora no feriado, né, aproveitando o carnaval, vê uma viatura policial e começa a dar sinal de luz para todo mundo que vem na outra direção, para avisar da polícia. Qual é o nome disso? Solidariedade, fraternidade universal. E é interessante que essa mesma pessoa, quando fica sabendo que quando, por exemplo, a polícia está subindo o morro no Rio, e o bandido solta rojão para avisar que a polícia está subindo, ele diz que nojo, mas ele acha que é diferente soltar rojão e piscar farol para avisar da polícia. Coerência ética. Praticar o que ensina. Por isso, generosidade mental, coerência ética. E por último, para você, ainda nesses teus 14 minutos de desespero, perguntar o que ignora. Isto é, humildade intelectual. Só é possível um desenvolvimento gerencial que leve, por exemplo, a uma vida em que haja equilíbrio nas várias faces que ela carrega, se eu, primeiro, souber o que eu quero e para onde vou, diferentemente da Alice no País das Maravilhas, e segundo, entender a diferença entre cansaço e estresse, e terceiro, ser capaz de fazer o meu melhor em vez de me contentar com o possível, e tudo isso exige, acima de tudo, humildade intelectual. Perguntar o que ignora. Humildade. Humildade não é subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra a qualquer coisa. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Humildade. Eu tive a honra de trabalhar 17 anos com um grande brasileiro, já falecido, foi Paulo Freire. Paulo Freire, que foi secretário de Educação na cidade de São Paulo,
ele era o secretário, eu era o secretário adjunto, depois ele saiu e eu fiquei os 2 anos subsequentes no governo, né, que ele participou também. Paulo Freire, aliás, foi meu orientador de doutorado, alguém que eu pude conviver, né, por 17 anos. E Paulo Freire, não sei se sabem, é o brasileiro com o maior número de títulos de doutorado honoris causa da história. Nosso país vai fazer 512 anos agora, em abril, e Paulo Freire é o brasileiro mais honrado na história do país com títulos de doutorado. Um professor, que aliás era advogado de formação, o que significa que advogado ainda tem salvação. Já imaginou? Paulo Freire, quando morreu em 1997, já havia recebido 36 títulos de doutorado honoris causa por Harvard, Princeton, Cambridge, Oxford. E ainda recebeu mais 5 pós-mortem. Ele sozinho tem mais títulos de doutorado que os 3 brasileiros que vêm na sequência juntos. E olha que quem vem na sequência é gente boa demais. E depois de Paulo Freire, o brasileiro que mais recebeu o título de doutorado é Darcy Ribeiro. Depois de Darcy Ribeiro, Fernando Henrique Cardoso. Portanto, gente de peso na nossa trajetória histórica acadêmica. Paulo Freire, 41 títulos de doutorado, 36 em vida. Era uma pessoa absolutamente humilde. Jamais subserviente. Porque o subserviente é aquele que se dobra a qualquer coisa. E Paulo Freire não era subserviente, a tal ponto que ele ficou 15 anos no exílio, 15, porque não quis abrir mão da compreensão dele de que a educação é prática da liberdade e não de domesticação. Que a educação serve para a autonomia e não para o aprisionamento das pessoas. Que a educação serve para elevar e não para domesticar e idiotizar as pessoas. 15 anos no exílio. Não era subserviente, mas era humilde. Era tão humilde que ainda chamava Paulo. Não sei se sabe, Paulus em latim significa pequeno. A expressão Paulus em latim, Paulo significa pequeno. Olha aqui na minha mão, se você puder. Paulo Freire era um homem tão grande que ele sabia que era pequeno para poder crescer. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande. O único modo dela crescer é se ela baixar outra pessoa. Digo de novo, gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande, o único modo dela crescer é se ela humilhar outra pessoa. Já pensou? Por isso, humildade é uma virtude especial para que haja entre vida no geral e a carreira dentro dela a possibilidade de equilibrar. Não esqueça você e eu quero aproveitar esses teus 10 minutos antes de 20 para as 13 para dizer isso. Não esqueça de algo especial. Nós vamos morrer. Diz Cortella, eu sei. E que providência você e eu tomamos. Olha que coisa. Guimarães Rosa, estupendo médico, escritor mineiro, dizia algo que é verdade. Ele dizia, viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. Como de fato é. Aliás, nascer é perigoso. Nascer é tão perigoso que é só você lembrar uma coisa, né? Como foi difícil para você e para mim nascermos. O lugar mais seguro do universo que você e eu já estivemos é o útero materno. Tanto que quando você está mal, você quer voltar para lá. A frase eu quero minha mãe, ela não é tão solta não. Você perdeu um amigo, perdeu um amor, perdeu uma confiança, você quer ficar no escuro, com o joelho em direção ao peito, posição fetal. Você passa agora no hospital para doentes mentais, alguns pacientes estão lá nus no pátio, deitados assim. O lugar mais seguro do universo que você já teve foi o útero da tua mãe. Aliás, foi difícil sair de lá, porque lá é um lugar ótimo. Você estava lá 9 meses, 8 meses e meio, numa boa, sem fazer nada. Meio líquido, nós adoramos meio líquido, e o meio líquido nos dá a noção de contorno. Eu, Cortella, agora estou na atmosfera, não estou sentindo meu contorno. Mas quando eu estou no chuveiro, na piscina, na água, no mar, eu sinto a água fazer pressão. Eu tenho noção de interesse. Você estava lá 8 meses e meio, não tinha que respirar, era alimentado por um tubo automaticamente, não tinha quase ruído lá dentro, não tinha contato, não tinha luminosidade, a temperatura era sempre homeostática, equilibrada. Você estava lá sem fazer nada. De repente, sem que você soubesse por quê, começou a esvaziar aquele líquido. Você foi sentindo contrações à tua volta e foi escorregando e alguém te pegou. E você sentiu contato pela primeira vez, te puxou, teve luz no ambiente, mudou o ruído,
a temperatura ficou alterada, a pessoa te levantou, te deu um tapa na bunda, e aí você fez o primeiro gesto humano, que é... que o último vai ser... Entra a primeira vez que você faz, e a última que você faz. Tem vida. Por isso é bom cuidar dela. E tem gente, sabe o que faz? Gasta a vida à toa. Ele gasta a vida, sabe para quê? Apenas para humilhar outras pessoas, para ser arrogante, para ter uma mediocridade elevada. Já viu? Depois morre. Aliás, nós temos uma encrenca. Nós somos um animal que vive em média 75 anos. Hoje, 75 anos. Divididos do seguinte modo: do 0 aos 25 você está se montando. Sua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva. Dos 25 aos 50, você está trabalhando em alta intensidade e reproduzindo outros humanos. E dos 50 aos 75, você se prepara para o desembarque. O check-out vai chegando e você vai se preparando. Do 0 aos 25 você monta, dos 50 aos 75 desmonta. E no meio trabalha e reproduz. Depois morre. Se bobear, tudo isso fica só isso. Se bobear, repito, tudo isso fica só isso. Crescer, reproduzir, morrer. Olha só, coisa curiosa. E ainda tem uma encrenca, né? Vários de nós aqui estamos já na terceira fase, que é dos 50 aos 75. Como é que você sabe que você está nessa fase? Cada dia no teu café da manhã tem menos comida e mais caixinha de remédio. É verdade. Você senta ali daqui a pouco para almoçar na mesa, todo mundo sabe a própria taxa de colesterol. Quando você começa a saber a própria taxa de colesterol, todo mundo numa mesa tem alguma coisa. Né? Mulheres não riam, nessa idade vocês começam a ser atingidos em cheio pela lei da gravidade. Tudo aponta em direção ao solo. Né? Você tem que escorar. Você entra na fase que a gente chama de California Dreams, que é de mamas e de papas. Depois morre. Tem uma encrenca ainda. Nós somos um animal que dorme demais. Eu conheço algumas pessoas que dormem 8 horas por noite. Conheço algum que dorme até mais. Mas se você pegar um maluco que dorme 8 horas por noite, ele dorme 1/3 do dia de 24 horas. Numa vida de 75 anos, ele dorme 25 anos. 25. 1/3 da vida. E você encontra que o cara na segunda-feira fala: e o que você fez no fim de semana? Aproveitei, dormi direto. Que bom, parabéns. Ainda vai chegar o carnaval, vou poder dormir 3 dias. Que bom. Ótimo. Nós não somos só um animal que dorme demais, nós somos um animal que come demais. Por exemplo, nós já comemos várias vezes hoje alguma coisinha, queremos comer agora, daqui a pouco. E de novo, e de novo. A FAO, que é a órgão da ONU que cuida de alimentação, calcula que cada um de nós coma por dia, em média, 1,5 kg de alimentos. Sólidos, líquidos e gasosos, 1,5 kg. O que dá na vida, uma vida de 75 anos, 1,5 kg por dia dá em média 42 toneladas de alimento. Enquanto você estiver viva, ou vivo, você vai comer 42 toneladas de alimento. A questão é que nós não somos um animal que tem só sistema digestório, nós temos sistema excretório também. E para o planeta não sair do eixo, a lei de Lavoisier continua valendo. A gente libera por dia, em média, 1,5 kg de dejetos, sólidos, líquidos e gasosos. O que significa que ao final de uma vida, você produzirá 42 toneladas de dejetos, excrementos. Quando você morrer, sabe qual vai ser a tua obra? Você terá deglutido 42 toneladas desse universo e deixará como herança às próximas gerações 42 toneladas de excrementos. Já imaginou se a vida fosse só isso e há pessoas que fazem com que isso seja só isso? Depois morre. Mas sabe o que uma pessoa fala quando ela está morrendo? Quem aqui é da área médica ou já atua nesse campo sabe. Eu me lembro em algumas atividades, sabe o que a pessoa fala? Ela não gruda em você, por exemplo, no UTI, com licença. Ela não gruda em você assim: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, por favor, deixa eu viver mais uma hora que eu quero comprar mais um carro. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais uma semana que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Elas grudam e dizem: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero abraçar meu irmão com quem eu briguei faz 10 anos. A gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu viver mais um dia só para poder brincar com os meus filhos, que eu achei que não tinha tempo para fazer isso.
doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais 1 hora, só para poder dizer para minha mulher o quanto que eu amo. Eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada. É verdade. Sabe do que as pessoas falam na hora da partida? Daquilo que importa na travessia. E como disse o grande Guimarães Rosa, que eu antes citei, na vida o que importa não é chegar nem partir, é a travessia. E a travessia você faz com outros e outros. E a tua travessia é a tua vida. E a tua vida tem uma parte dela que é a profissão. E parte da tua profissão hoje se dá na Câmara Municipal de São Paulo, no Serviço Público Municipal. Esse lugar é fonte de vida ou fonte de renda apenas? Se ele for só fonte de renda, que pena. Se ele for também fonte de renda, que bom. Você precisa de renda. Se ele for um local onde você afere e aufere condições materiais de vida, muito bom. Mas se ele for só isso, que pena. Por isso, vou amarrando agora, e você ainda tem 3 minutos antes desses 20 para as 12 para pensar. Vida e equilíbrio. Desculpa, vida e trabalho, vida e profissão, vida e carreira, um equilíbrio possível, sem dúvida. Desde que você e eu entendamos que equilíbrio não é o estático, o parado, o imóvel. É o equilíbrio em movimento. Equilíbrio é esse movimento que leva você e a mim, inclusive, a ter que estabelecer prioridades. E como eu disse antes, tempo é uma questão de prioridade. Por exemplo, enquanto eu estava no governo municipal, e o vereador se lembra que nós ficamos juntos durante 4 anos em várias atividades, né? Eu tinha uma dedicação à secretaria e ao serviço de educação da cidade de 18, 19 horas por dia. A família, o grupo de amigos ficava lateralizado nisso por aquele tempo. O que é equilíbrio? Equilíbrio não é você ficar parado, é você ir aos extremos e não se perder nele, ser capaz de voltar. Por exemplo, naquele momento em que eu estava no governo municipal, a minha família, porque era um projeto de vida coletiva, a minha família sabia que eu ia ficar ausente mais tempo numa das faces da vida, que é o emprego, no caso a secretaria, e depois eu teria que voltar para equilibrar de outro modo. Mas há pessoas que elas ficam no emprego o tempo todo e descuidam das outras dimensões. E é preciso, insisto, conseguir equilíbrio. E o equilíbrio se dá quando a gente tem clareza das prioridades. Você pode ficar, por exemplo, atuando junto a um parlamentar por 4, 8, 12 anos de mandato, tanto faz. Desde que o teu projeto de vida, primeiro, não seja idiota, ou seja, que não pense só em si. Segundo, que a tua comunidade familiar participe tendo clareza de para onde se vai com aquilo e qual é a finalidade. Aí sim, a gente pode lembrar, e é aí que eu termino com 2 coisas e abro por 15 minutos. Às vezes você tem uma dúvida, uma questão, um ódio, um trauma, uma pergunta, aí você traz à tona. Quero lembrar isso. São 2 ditados. O primeiro é um que eu gosto demais, que é um ditado africano. Gosto demais desse ditado africano. Um dos meus filhos, que é jornalista, está na África, ontem fez 2 meses que ele está lá, está lá o ano todo, e eu pedi para ele se ele achasse esse ditado escrito no idioma do país em que ele está, que ele trouxesse, e ele disse que ia procurar. Um dos ditados que eu mais gosto na vida é um ditado africano que diz: se quiser ir rápido, vá sozinho, se quiser ir longe, vá com alguém. Se quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá com alguém. Você sabe disso. Para caminhar, para cozinhar, para lavar louça, você até faz mais rápido sozinho. Mas se você quiser ir longe, você tem que ir com alguém, você tem que acompanhar. E isso nós queremos na vida, ir longe, não apenas ir rápido. A vida é muito curta para ser pequena. Termino eu com um ditado, aliás não é um ditado, é uma expressão. Milor Fernandes, que é um grande carioca, nascido no Meia, que fez 88 anos o ano passado. 88. Ele diz 2 coisas que eu queria partilhar com vocês. A primeira delas é, aos 88 anos de idade, ele diz: atenção, moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Atenção, moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. A segunda coisa que ele diz é algo muito inteligente. Ele diz: se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Por isso pergunto eu agora, para um auditório de homens e mulheres inteligentes: alguma dúvida?
Dúvida, ódio, trauma, questão. Pelos próximos 15 minutos, você queira ou não, nós ficaremos nesta reflexão. Por isso, fecho exatamente com isso. Alguma dúvida, comentário, ideia, pergunta que você queira trazer? A palavra está aberta e a porta fechada. Como é que faz? As pessoas vêm até aqui? Tem microfone? Então leve. Será que atinge lá? Muito bem. Quem for falar, nem sempre é conhecido por todos ou conhecida, por favor, diga o nome. Falei para você que não ia. Anos nesse auditório. Obrigado, obrigado. Essa é uma tarefa do Legislativo. Professor, o senhor disse que... Qual o seu nome? É Pedro. Pedro. O senhor disse que existe um texto seu a respeito do relacionamento, do interrelacionamento entre ética e moral. Eu queria saber a fonte, como é que eu faço para entrar nesse texto, para conseguir esse texto, porque eu tenho, assim, conhecimento, um certo conhecimento. Solidariedade, fraternidade universal. E é interessante que essa mesma pessoa, quando fica sabendo que quando, por exemplo, a polícia está subindo o morro do Rio, e o bandido solta rojão para avisar que a polícia está subindo, ele diz que nojo, mas ele acha que é diferente soltar rojão e piscar farol para avisar da polícia. Coerência ética. Praticar o que ensina. Por isso, generosidade mental, coerência ética. E por último, para você, ainda nesses teus 14 minutos de desespero, perguntar o que ignora. Isto é, humildade intelectual. Só é possível um desenvolvimento gerencial que leve, por exemplo, a uma vida em que haja equilíbrio nas várias faces que ela carrega, se eu, primeiro, souber o que eu quero e para onde vou, diferentemente da Alice no País das Maravilhas, e segundo, entender a diferença entre cansaço e estresse, e terceiro, ser capaz de fazer o meu melhor em vez de me contentar com o possível, e tudo isso exige, acima de tudo, humildade intelectual. Perguntar o que ignora. Humildade. Humildade não é subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra a qualquer coisa. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita